Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 2. Um marido de faz de conta. Estou indo procurar você. Carta nunca enviada, de Cecília Harcourt ao irmão Thomas. Capítulo 22. Edward não estava de bom humor. Em geral, um homem costumava precisar de mais de 3 horas para deixar toda a vida para trás e debandar para outro continente. Edward mal tivera tempo de fazer as malas e conseguir a autorização necessária para ir embora de Nova York. Quando enfim chegou ao cais do porto, a tripulação do Rionan já estava se preparando para zampar. Edward teve praticamente que saltar por cima da água para entrar no navio. Teria sido expulso em seguida se não tivesse esfregado no nariz do capitão interino a carta escrita às pressas pelo coronel, que lhe assegurava um leito a bordo. Ou, quem sabe, apenas um canto no convés. O imediato disse que não sabia se havia sequer uma rede disponível. Mas não tinha problema. Ele não ocuparia muito espaço. Se levava consigo as roupas do corpo, um tanto de dinheiro no bolso e um grande vazio no lugar em que costumava ficar a sua paciência. De modo que, quando a porta da cabine de Cecília se abriu, seria de se pensar que ele teria ficado aliviado ao vê-lo. Seria de esperar que, dada a profundidade de seus sentimentos, dado o pânico que impulsionara durante toda a tarde, ele seria tomado pelo alívio ao ver aqueles lindos olhos verde água encarando com surpresa. Mas não. Ele teve que se conter para não voar no pescoço dela. "Porque você veio", murmurou ela, assim que a maldita senhorita Fink saiu do quarto. Por um instante ele só encarou. "Não acredito que você está me perguntando isso. Você me abandonou." Ela balançou a cabeça. "Eu libertei você." Ele deu uma risada curta e grossa. "Como? Se já faz mais de 1 ano que eu sou seu prisioneiro." "O quê?" A resposta dela foi mais um movimento do que um som. Mas Edward não estava com muita vontade de explicar. Ele desviou o olhar. Respiração entrecortada, correndo os dedos pelos cabelos. Droga, ele não estava nem de chapéu. Como aquilo tinha acontecido? Será que tinha esquecido a peça? Teria voado sua cabeça na corrida até o navio? Aquela mulher o deixava louco. Ele não sabia nem se seu baú tinha sido posto a bordo. Até onde sabia, era muito possível que tivesse embarcado em uma viagem de 1 mês sem uma única muda de roupa debaixo. "Edward", a voz dela veio de trás, baixinha e hesitante. "Você está grávida?" perguntou ele. "O quê?" Ele se virou e repetiu, enfatizando cada palavra. "Você está grávida?" "Não." Ela fez que não com a cabeça, balançando desesperadamente. "Eu disse que não estava. Eu não sabia se..." Ele se deteve. Deixou a frase morrer. Não sabia o quê? Ele não sabia se podia confiar nela. Era o que ele quase dissera. Só que não era verdade. Ele confiava nela. Pelo menos no que dizia respeito àquele assunto. Não, principalmente no que dizia a respeito àquele assunto. É seu instinto inicial, que induzira a duvidar da palavra dela. Não passava de um diabinho no ombro, ansioso para descarregar em cima dela, para magoá-la, porque ela o havia magoado. Não por ter mentido. Ele até conseguia entender como aquilo tudo havia acontecido. Mas por quê? Ela não confiara nele. Como ela não fora capaz de achar que fugir era a coisa certa a se fazer? Como pudera pensar que ele não se importava com ela? "Não estou grávida", disse ela com uma voz tão baixa que mal passava de um suspiro. "Juro, não mentiria sobre uma coisa dessas." "Não." Aparentemente, o diabinho se recusava a se calar. "Juro", repetiu ela, "eu não faria isso com você." "Mas isso você faria." "Isto?" repetiu ela. Ele deu um passo na direção dela, ainda soltando fogo pelas ventas. "Você me abandonou, sem dizer uma única palavra. Eu deixei uma carta, e aí fugiu para outro continente." "Mas você fugiu." "Não!" gritou ela. "Não fugi, Você está em um navio", vociferou ele. "Não dá para fugir mais do que isso. Foi por você." A voz dela saiu com tanta força, tão carregada de sofrimento, que ele ficou calado por um momento. Ela parecia muito frágil, braços finos como gravetos, pendendo ao lado do corpo, mãos cerradas em pequenos punhos desesperados. "Foi por você", repetiu ela mais uma vez. Ele balançou a cabeça. "Então você devia ter me consultado para saber se era isso mesmo que eu queria." "Se eu tivesse ficado", tornou ela na cadência pesada de quem está tentando desesperadamente se fazer compreender, "você teria insistido em se casar comigo, de fato." "Acha mesmo que era isso que eu queria?" Cecília estava quase gritando. "Acha que eu fiquei satisfeita ao ir embora, enquanto você não estava? Eu estava tentando poupá-lo de ter que fazer a coisa certa." "Ou saber o que você está dizendo?" cortou ele. "Poupar-me de ter que fazer a coisa certa? Como você foi capaz de pensar que eu poderia querer agir de outra maneira? Será que me conhece tão mal assim?" "Edward, se é uma coisa certa", ralhou ele, "então é isso mesmo que eu devo fazer." "Edward, por favor, você tem que acreditar em mim. Quando você recuperar a memória, vai entender." "Já faz dias, Cecília, que a minha memória voltou." Ela ficou atônita. Por mais nobre que ele fosse, Edward não conseguia deixar de sentir uma pequena fisgada de satisfação com a reação dela. "O quê?" disse ela, enfim. "Minha memória voltou. E você não me contou?" A voz dela estava calma, perigosamente calma. "Tínhamos acabado de saber sobre a morte de Thomas."
E você não me contou. Você estava sofrendo. Ela deu um tapa nos ombros dele. Como pode esconder isso de mim? Eu estava com raiva, rugiu ele. Você não acha que eu tinha o direito de esconder algo de você? Ela cambaleou para trás, abraçando a si mesma. A angústia dela era palpável, mas Edward não conseguia se conter e continuou a ofensiva, pressionando o indicador no peito dela. Fiquei tão furioso que mal conseguia raciocinar. Mas se estamos falando em fazer a coisa certa, sabe que eu achei que seria mais humano de minha parte permitir que você chorasse a morte do seu irmão antes de confrontá-la. Ela regalou os olhos. Seus lábios estremeceram. E sua postura, ao mesmo tempo tensa e trêmula, lembrava Edward de um cervo em que ele quase atirara durante uma caçada com o pai, alguns anos antes. Um dos dois pisou em um galho, e o animal levantou as grandes orelhas, atento. Contudo, não se mexeu. Ficou parado ali por uma eternidade, e Edward teve a impressão bizarra de que o bicho contemplava a própria existência. Edward não atirara. Não conseguia se persuadir a atirar. E agora, diante de Cecília, o diabinho em seu ombro desaparecera. Você não devia ter fugido, falou ele baixinho. Devia ter me contado a verdade. Eu fiquei com medo. Ele ficou perplexo. De mim? Não. Ela baixou os olhos, mas ele ouviu sussurrar de mim. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer com isso, ela engoliu o seco tremendo um pouco e falou: você não precisa se casar comigo. Ele não estava acreditando que ela ainda achava que isso era possível. Não preciso. Eu não vou forçá-lo, disse ela gaguejando. Não há nada que o prenda. Não. Ele deu um passo na direção dela, pois já estava mais do que na hora de eles eliminarem a distância que os separava. Mas ele se deteve no momento em que compreendeu o que havia por trás dos olhos dela. Tristeza. É insuportável ver como ela parecia pesarosa. Aquilo acabou com ele. Você está apaixonado por outra pessoa, sussurrou ela. Espera aí, o quê? Edward levou alguns instantes para perceber que não falara em voz alta. Ela estava louca. Do que está falando? De Billy Bristol. Você ia se casar com ela. Acho que você não se lembra, mas eu não estou apaixonado pela Billy. Interrompeu Edward. Ele correu a mão pelos cabelos. Então encarou a parede, soltando um grito de frustração. Por Deus! Aquela bagunça toda por causa de Billy Bristol? Billy, sua vizinha? Então Cecília perguntou. Tem certeza? Claro que tenho, respondeu ele. Tenho certeza que não vou me casar com Billy Bristol. Pois eu acho que vai, discordou ela. Acho que você ainda não recuperou a sua memória por completo. Em suas cartas, você me disse que ia se casar com ela, ou pelo menos Thomas disse. E aí a sua madrinha? O quê? Ele se virou para Cecília. Quando você falou com tia Margaret? Hoje mesmo, mas ela procurou você? Se a madrinha dele tivesse insultado Cecília de alguma maneira, ele jurava por Deus. Não, foi mera coincidência. Ela queria ver você e por acaso eu estava saindo na mesma hora para comprar a minha passagem. Ele grunhiu. E ela recuou, ou melhor, tentou recuar. Aparentemente ela tinha se esquecido de que já estava colada à borda da beliche. Achei que seria rude se eu não a recebesse, explicou ela. Embora eu deva dizer que bancar anfitriã no bar da estalagem foi bastante constrangedor. Edward ficou imóvel por um instante. Então, pela própria surpresa, ele sentiu um sorriso nascer em seus lábios. Eu teria dado tudo para ver isso. Cecília lançou um olhar de esguela. Só é engraçado em retrospecto. Imagino. Ela é uma mulher apavorante. É mesmo. A minha madrinha era uma senhorinha meio biruta da nossa paróquia, murmurou Cecília. Todos os anos ela tricotava meias para mim no meu aniversário. Ele parou para pensar. Tenho certeza que Margaret Tryon nunca tricotou nada em toda a sua vida. Cecília grunhiu baixinho, então disse. Se tentasse, aposto que seria ridiculamente competente. Edward aqueceu e o sorriso alcançou seus lábios. É muito provável. Ele deu um empurrãozinho no ombro dela, fazendo com que ela se sentasse na cama, e então se juntou a ela. Sabe que eu vou me casar com você, afirmou ele. Não entendo como pode ser capaz de achar que eu não faria isso. Eu claro que sabia que você insistiria em se casar comigo, respondeu ela. Foi por isso que decidi ir embora, para que você não se visse forçada a se casar comigo. Essa é a coisa mais ridícula. Ela o silenciou, pondo a mão em seu ombro. Você nunca teria dormido comigo se não achasse que éramos casados. Ele não a contradisse. Ela balançou a cabeça melancolicamente. Você dormiu comigo por causa de uma mentira. Edward tentou reprimir a risada, mas em alguns segundos a cama inteira estremeceu com a força de suas gargalhadas. Você está rindo de quê? Ele assentiu, pondo as mãos na barriga, pois a pergunta dela levou a um novo ataque de riso. Eu dormi com você por causa de uma mentira, repetiu ele rindo. Cecília franziu o senho consternada. Essa é a verdade. Pode até ser, mas e daí? Ele deu uma cotovelada de leve em Cecília no gesto amigável. Vamos nos casar. Mas e quanto a Billy? Ele a pegou pelos ombros. Pela última vez. Eu não quero me casar com a Billy. Quero me casar com você. Mas eu te amo. Sua tolinha. Já faz anos que eu te amo. Edward podia estar sendo pretensioso,
mas era capaz de jurar que conseguiu escutar as batidas aceleradas do coração dela. Mas você nem me conhecia, sussurrou ela. Eu conhecia você, disse ele, pegando a mão dela e levando aos lábios. Eu já conhecia você melhor do que... Ele se deteve por um momento. Precisava de um instante para recobrar o controle das emoções. Você faz alguma ideia de quantas vezes eu li as suas cartas? Ela balançou a cabeça. Cada carta, meu Deus, Cecília, você não tem ideia de quantas elas significam para mim. E olha que elas nem tinham sido escritas para mim. Tinham sim, murmurou ela. Ele ficou estático, mas seus olhos encontraram os dela, perguntando silenciosamente o que ela queria dizer. Sempre que eu escrevia para Thomas, era em você que eu pensava. Ela engoliu em seco. Embora não houvesse luz suficiente para que ele enxergasse o rubor em sua face, Edward sabia que ela estava ruborizada. Eu me repreendia todas as vezes. Ele tocou o rosto dela. Por que você está sorrindo? Não estou. Bem, talvez eu esteja um pouco, mas é só porque estou com vergonha. Eu me sentia tão idiota por ter uma queda por um homem que eu nem conhecia. Tão idiota quanto eu, tornou ele, pondo a mão no bolso da casaca. Preciso confessar uma coisa. Cecília observou enquanto ele abriu os dedos. Na palma de sua mão havia um pequeno retrato. O dela. Ela ofegou e olhou dentro dos olhos dele. Mas como? Roubei, confessou ele simplesmente, quando o Coronel Stubbs me pediu para examinar o baú de Thomas. Mais tarde, Edward revelaria a ela que Thomas desejava que ele ficasse com o retrato. Naquele momento, porém, aquilo não tinha importância. No instante que enfiaram o retrato no bolso, Edward não sabia de nada disso. Ela ficou correndo os olhos entre o retrato e o rosto dele. Edward tocou o queixo dela e o ergueu, para poder olhá-la nos olhos. Sabe, eu nunca tinha roubado nada antes. Sim, murmurou ela estupefaça, isso não é do seu feitio. Mas isso, ele pôs o pequeno retrato na mão dela. Não poderia viver sem isso. É só um retrato da mulher que eu amo. Você me ama? Sussurrou ela, e ele ficou se perguntando quantas vezes ainda teria que repetir até que ela acreditasse nele. Você me ama? Enlouquecidamente, admitiu ele. Ela examinou a pintura em suas mãos. Eu não me pareço muito com esse retrato, falou ela. Eu sei, disse ele estendendo a mão trêmula para prender uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. E então envolveu o rosto dela com a mão. Você é muito mais bonita, sussurrou ele. Eu menti pra você. Eu não me importo com isso. Acho que se importa sim. Você mentiu com a intenção de me magoar? Não, claro que não, eu só. Você queria me prejudicar? Não. Ele deu de ombros. Então, como eu disse, não me importo. Por um segundo, pareceu que ela desistiria de protestar. Mas então ela abriu a boca outra vez e inspirou. E Edward entendeu que já estava na hora de pôr um fim àquela tolice. Ele a beijou. Mas não por muito tempo. Por mais que a desejasse possuí-la ali mesmo, havia outros assuntos de maior urgência e relevância a cuidar. Sabe, você bem que podia dizer pra mim também, provocou ele. Ela abriu um sorriso radiante. Eu também te amo. E assim, caquinho por caquinho, o coração dele ficou inteiro outra vez. Quer se casar comigo? De verdade? Ela sentiu, e continuou sentindo com mais veemência. Sim, respondeu ela. Sim, com certeza sim. E porque Edward era um homem de ação, ele se levantou, pegou-a pela mão e se pôs de pé. Ainda bem que estamos em um navio. Ela grunhiu confusa, mas o som foi logo abafado por um guicho de infelizmente já era familiar aos dois. É a sua amiga. Edward ergueu a sobrancelha, achando graça a situação. Não é minha amiga, respondeu Cecília no ato. Eles estão aí dentro. Veio a voz rasgante da senhorita Finch. Cabine 8. Ouviu-se uma batida rápida na porta. Em seguida, uma voz grave do homem. Aqui é o capitão Everton. Algo errado aqui? Edward abriu a porta. Senhor, querer me desculpar. O rosto do capitão se alegrou ao reconhecê-lo. Capitão Hawksby! Exclamou ele. Não sabia que o senhor viajaria conosco. A senhorita Finch ficou abismada. Conhece este homem? Estudamos juntos em Eton, contou o capitão. É claro que estudaram, murmurou Cecília. Ele estava atacando essa mulher. Disse a senhorita Finch, dedo em riste na direção de Cecília. Quem? O capitão Hawksby? Perguntou Everton, com palpável incredulidade. Bem, ele quase me atacou, fungou ela. Ah, pelo amor de Deus, desdenhou Cecília. Que bom ver você, Kenneth. Disse Edward, oferecendo a mão ao capitão e apertando com vontade. Se não for muito incômodo, será que eu poderia pedir que realizasse uma cerimônia de casamento? O capitão Everton abriu um sorriso. Agora, assim que possível. Mas isso é legal? Perguntou Cecília. Ele lançou um olhar para ela. Agora você importa com a legalidade da coisa. É legal enquanto vocês estiverem no meu navio, disse o capitão Everton. Depois, o mais aconselhado é repetir a cerimônia em terra firme. A senhorita Finch pode ser a nossa testemunha. Cecília cerrou os lábios com força, num esforço óbvio para conter uma risada. Ora, bem, a senhorita Finch piscou umas 7 vezes no decorrer de um único segundo. Seria uma honra, eu acho.
Podemos pedir ao navegador que sirva de segunda testemunha, sugeriu o Capitão Everton. Ele adora essas coisas. Então olhou para Edward com uma expressão decididamente fraternal. Vocês ficarão com a minha cabine. É claro, ofereceu ele. Eu posso dividir a cabine com alguns dos meus homens. Edward agradeceu, profusamente, e todos saíram em fila para o convés, que, conforme insistiu o capitão, forneceria um cenário muito mais apropriado a um casamento. Contudo, quando estavam todos sob o mastro, a tripulação reunida ao redor, para celebrar com eles, Edward se voltou para o capitão e disse: só uma perguntinha antes de começar. Achando graça, o capitão Everton fez um gesto pedindo que ele prosseguisse. Posso beijar a noiva antes?